Bom, pessoal, agora os dois últimos ensaios que eu comentei, que são muito importantes para solos e para caracterização de solos, que é o ensaio de limite de liquidez e o ensaio de limite de plasticidade. Tá? Então, primeiro vamos explicar por que é importante esses dois ensaios, para que eu utilizo eles. Os dois ensaios, o de limite de liquidez e limite de plasticidade, eles me indicam teores de umidade em que estão ali indicando mudança de estado do meu solo, do estado, por exemplo, o limite de liquidez do estado líquido para o estado plástico e o limite de plasticidade do estado plástico para o estado semissólido, tá? Então, são teores de umidades únicos para aquele solo que eu estou trabalhando, né, são fixos e que podem ser determinados a partir desses dois ensaios. Qual que é a importância desses dois ensaios aí? Então, o limite de liquidez ele é o mais importante dos dois, sem sombra de dúvida. Um solo, quando apresenta um limite de liquidez muito elevado, 50% ou superior, e isso é bem fácil de obter, no solo de cascavel a gente tem valores nessa faixa, 55%, 60%, normalmente ele indica para a gente que o solo é um solo de alta compressibilidade. Tá? O que é um solo de alta compressibilidade? O termo já diz, né? É um solo que, quando você aplica carregamento nele, ele tende a sofrer grandes compressões, ou seja, ele vai sofrer deformação. Tá? Então, solos igual o nosso de Cascavel, no Paraná em geral, Londrina, Maringá e assim por diante, são solos bem semelhantes nesse quesito. Todos eles são normalmente solos argilosos, finos, de alta compressibilidade. Então, são solos que têm propensão a sofrer grandes recalques quando você aplica carregamentos, principalmente carregamentos na superfície, que é, por exemplo, um dos grandes motivos da gente não trabalhar com fundação rasa na nossa região. Tá? Então, a gente precisa desses dois ensaios, né? E é importantíssimo ter o resultado deles para eu conseguir começar a compreender o comportamento desse meu material. Tá? Para que eu consiga classificar o material adequadamente, eu preciso basicamente desses 4 ensaios que a gente está vendo, que é a granometria, a sedimentação e agora o limite de liquidez e plasticidade, que a gente vai ver agora na sequência. Tá? Então, primeiro eu vou começar pelo ensaio do limite de liquidez. O limite de liquidez a gente usa esse equipamento, que é um equipamento de Casa Grande, que foi quem desenvolveu esse equipamento. Ele consiste em uma concha, essa concha ela tem até uma manivela no equipamento, conforme eu giro essa manivela, essa concha é levada a uma altura, né, de norma, e ela cai batendo na base em queda livre aqui, né, com o meu solo. Tá? Então, para que eu consiga fazer esse ensaio, eu vou precisar de aproximadamente 200 gramas de material passado pela peneira 40, que é essa peneira, tá? A numeração da BNT aqui, tá? Ela tem essa malha de abertura, então ela já é uma abertura um pouco maior do que aquela peneira 200, tá? Tudo o material que vai estar passando por aqui é um material que consiste de argila, siltes e um pouco de areia fina, tá? Então, eu vou separar 200 gramas aproximadamente de material que passou por essa peneira. Então, para que eu consiga fazer o material passar por essa peneira, normalmente você vai ter que fazer um processo de secagem antes, ou ao ar livre, ou em estufa, durante um certo tempo. Vai precisar fazer uma destorruagem, né? Então, normalmente você vai pegar um pouco de material, vai destorruar, né? Pode ser uma bandeja de alumínio, alguma coisa assim. E aí, depois que eu passei todo esse material aí, normalmente a gente coloca essas 200 gramas de material num pote de porcelana. Com esse material pronto aqui, com a ajuda de uma espátula e água destilada, né, eu vou fazer uma leve adição de água aqui nesse meu material e misturando uniformemente ali. Até que ponto? Aí é um ponto chave do nosso ensaio. Para começar a fazer esse ensaio aqui, eu não posso trabalhar com amostra muito úmida, tá? Então, o primeiro ensaio que eu vou trabalhar aqui é uma amostra levemente úmida. Então, eu tenho que adicionar água até um ponto que eu pegando um pouco de solo na mão e eu apertando, eu já consigo formar uma pasta, mas essa pasta não pode estar muito úmida, muito encharcada. Senão eu perco toda essa minha amostra e não consigo fazer os ensaios. Por quê? Porque eu vou precisar fazer pelo menos uns 4 ou 5 ensaios, né, com a mesma amostra de solo que eu estou trabalhando aqui,
Só que entre um ensaio e outro, eu vou adicionando água nessa minha amostra aqui e vou refazendo um ensaio aqui com adição de água entre um ensaio e outro. De uma maneira mais simples, como é que funciona então? Eu fiz a adição de água aqui inicialmente, uma quantidade pequena de água, formei aquela pasta. Quando eu formei essa minha pasta, eu vou pegar o material com a espátula, vou preencher toda essa concha com material, com solo, certo? Preenchendo toda essa concha com solo, eu vou usar essa ferramenta que vem junto com o equipamento, que é um cinzel, certo? É um equipamento bem simples. Eu vou usar esse cinzel para fazer um sulco, né? Fazer um corte bem no meio dessa minha amostra. Esse sulco ele vai ser feito até o final aqui da concha, então você vai cortar todo o solo aqui no meio com a ajuda dessa ferramenta de fora a fora, certo? Quando eu fiz esse corte, vai ficar então um sulco no meio aqui. E aí eu vou iniciar o meu ensaio. Como é que funciona o início do ensaio? O ensaio em si. O ensaio ele consiste em eu aplicar golpes com a manivela. Então essa velocidade é uma velocidade constante, 2 rotações aproximadamente por segundo, tá? Então é mais ou menos nessa frequência aqui, tá? E eu só vou parar de dar golpes com a manivela do equipamento aqui, né, com a concha, quando eu perceber que em algum lugar aqui, ó, ao longo desse sulco que eu criei, desse corte no solo, o solo ele está fechando novamente, né? E ele fechou aproximadamente 1,5 cm ali em comprimento, tá? Normalmente a gente considera que o fechamento ocorreu quando metade da profundidade do sulco, né? Então o sulco ele é diagonal. Quando metade em diagonal ali em profundidade foi fechado, você verificou que fechou 1,5 cm de comprimento, tá? Então, com isso, eu dou por encerrado o ensaio. O que eu vou fazer na sequência? Com a espátula, né, de preferência uma espátula menor, por exemplo, eu vou coletar o solo somente naquela área onde ocorreu o fechamento que eu percebi. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, o que acontece quando eu dou os golpes aqui com a minha concha? Cada golpe que eu dou aqui, eu estou forçando a água das partes mais elevadas ali do solo a percolar por dentro do solo e ir para a parte mais baixa da concha. Conforme essa água, então, ela escorre por dentro do solo ali e começa a umedecer aquela parte de baixo que está aberto ao sulco, a gente até consegue perceber isso fazendo ensaio. Você começa a ter um aumento de umidade ali naquelas paredes ali onde está aberto o sulco. E esse aumento de umidade faz com que o solo comece a fechar. E aí ocorre aquele fechamento do sulco ali, conforme eu falei. Então, o que vai acontecer? No momento que ocorre o fechamento, eu quero capturar aquela amostra justamente daquela área onde fechou. Por quê? Porque a umidade daquela amostra onde ocorreu o fechamento é a umidade que me interessa. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma cápsula de alumínio, vou coletar aquela amostra naquele ponto ali, coloco na cápsula de alumínio. Essa cápsula de alumínio eu já vou ter tarado antes na balança, né, pegar a massa dela. Todas as cápsulas são identificadas com uma numeração gravada embaixo. E aí eu vou pegar e colocar essa minha amostra aqui dentro. Então eu vou, na sequência, colocar na balança, pegar a massa do conjunto, tá? E aí eu vou deixar essa cápsula aqui dentro da estufa por um período ali de 24 horas para fazer a secagem, né? Conforme eu já tinha explicado em sala, eu estou basicamente fazendo um ensaio de umidade aqui. Então eu estou levando isso aqui para a estufa, 24 horas, no dia seguinte eu estou pegando a massa seca dessa amostra e subtraindo da massa de entrada, né, que era a massa úmida, que é a massa que eu removi daqui, eu vou ter a massa de água, que foi removida na estufa por evaporação. Então aí eu consigo achar a umidade dessa minha amostra. Ou seja, eu vou ter um par de dados aqui após o primeiro ensaio, que é a umidade e quantidade de golpes que eu tive que fazer aqui para fechar essa minha ranhura, certo? Então, o que acontece? Após o término desse ensaio aqui, coleta da amostra e levei para a estufa, esse resto de material que ficou aqui, eu vou pegar com a espátula, posso usar a espátula maior agora nesse caso, vou coletar todo esse material e vou voltar aqui para dentro dessa minha bandeja, desse meu potinho de porcelana, tá? E aí eu posso limpar isso aqui já para fazer o próximo ensaio. Esse material que eu voltei aqui é um material que está todo com a mesma umidade, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a água destilada e vou adicionar mais um pouco de água destilada aqui, tá? Pouca coisa, tá? Nessa etapa aqui, normalmente é uma borrifada, 2 borrifadas ali, mais leves, tá? E aí eu vou uniformizar toda essa minha amostra novamente. Quando eu adiciono mais água, o que eu estou fazendo com a minha amostra? Eu estou aumentando a umidade dela,
certo? Eu vou pegar agora novamente esse solo, só que com umidade agora maior do que o primeiro ensaio, e vou adicionar novamente aqui na minha concha, preencher toda essa minha concha, tá? E vou repetir novamente o processo de ensaio aqui que eu já acabei de explicar. No final desse segundo ensaio, eu vou ter novamente uma parte da ranhura sendo fechada, vou coletar essa amostra que fechou aqui, vou pegar uma segunda cápsula de alumínio e vou coletar a amostra e levar para a estufa, então eu vou ter mais um parzinho de valor. Então, no final do ensaio, eu vou ter que fazer pelo menos uns 4 ensaios repetidos desse. Sempre entre um ensaio e outro, eu vou adicionando mais água nessa minha amostra original, tá? Então, no final do ensaio, eu vou ter 4 golpes que foram necessários aqui para cada um dos ensaios e 4 valores de umidade para cada ensaio que eu obtive, tá? Com esses dados, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso tudo em um gráfico, tá? E vou conseguir obter o valor do limite de liquidez, que também é um valor de umidade. Por que eu tenho que fazer um gráfico para determinar o valor do limite de liquidez? Porque, por definição, o limite de liquidez, né, é uma umidade, só que é uma umidade onde eu consiga fechar essa ranhura com exatos 25 golpes. Tá? Então, o que acontece? Eu consigo adequar a quantidade de água aqui, né, a olho, para dar 25 golpes aqui para fechar a ranhura exatos? Não, eu não consigo fazer isso na prática. Então, eu preciso fazer ensaios que eu tenha mais de 25 golpes e ensaios que eu tenha no final aqui menos de 25 golpes para que eu tenha uma linha. E com essa linha dos 4 ensaios, os 5 ensaios que eu fiz, eu consigo extrair com 25 golpes lá no gráfico, que a gente vai ver na próxima aula, o valor do limite de liquidez graficamente lá de maneira bem simples, tá? Então não tem muito segredo esse ensaio aqui, um ensaio relativamente fácil para ser feito também. Só tem que tomar cuidado, acho que o maior cuidado desse ensaio aqui é na etapa inicial, para não adicionar muita água, senão o material fica muito úmido e você acaba tendo muito pouco golpe já no primeiro ensaio, né? Como eu falei agora de pouco, eu preciso que alguns ensaios dêem mais de 25 golpes. Se eu adicionar muita água no comecinho da amostra, essa minha primeira amostra já vai dar, vamos supor, 19 golpes. Então, no gráfico eu não vou ter pontos acima de 25, eu só vou ter abaixo de 25. Então, eu vou ter um valor que pode ser não representativo e eu posso ter erro de ensaio, entendeu? Então, o que a norma recomenda? É que os resultados de golpes desse ensaio eles estejam compreendidos entre 10 golpes e aproximadamente 45, 50 golpes, tá? Então, você fazendo o primeiro ensaio te dando um valor de 40 e poucos golpes, já está ótimo, você já pode considerar como um primeiro ensaio. Vamos supor que você, por medo, adicionou pouca água na amostra. E você fez o ensaio e fechou com 65 golpes. Numa situação dessa, a sua amostra ainda está muito seca. Então, o recomendável é você cancelar o ensaio, volta todo o material para meu pote de porcelana e adiciona-se mais água e repete-se o ensaio novamente. Tá? Então, eu vou considerar como válido somente quando eu tiver ali 50 golpes, por exemplo, para baixo. Tá? Eu posso fazer esse ensaio somente com posso obter o valor do limite de liquidez apenas com 2 ensaios? Não, porque 2 pontos eles sempre vão me indicar uma reta perfeita e eu não posso ter esse tipo de problema estatístico no meu resultado. Então, o recomendável é eu trabalhar com no mínimo 3 ensaios, o recomendável é 4. Tá? Às vezes, normalmente a gente faz 5 também, porque você sempre tem, às vezes, uma ou outra dispersão de resultado, fica um ponto meio fora, né, alguma coisa assim. Então, aí você acaba eliminando esse ponto, então você tendo mais pontos, você ainda tem uma média válida. Né? Vamos supor, se você fez só 3 ensaios e um dos ensaios dá muito fora, você vai ter 2 ensaios. 2 ensaios não é válido estatisticamente falando. Então, aí eu tenho um problema também de resultado. Tá? Então, esse é o ensaio de limite de liquidez. É um ensaio simples, mas de extrema importância na prática aí da geotecnia. Tá? O último ensaio, para a gente concluir, é o ensaio de limite de plasticidade. Tá? Esse ensaio, para explicar, ele é bem simples. Ele é um valor, o limite de plasticidade é um valor de umidade também, e é uma umidade que me indica o ponto de transição entre o estado plástico e o estado semissólido. Por norma, ele é definido como uma umidade onde seja possível eu moldar cilindros, né, como esse daqui, um cilindro com aproximadamente 3 milímetros de diâmetro, tá? Eu não preciso moldar a amostra com esse comprimento, então o comprimento pode ser na faixa de uns 2 centímetros, 1,5 centímetro, que seja, tá? Mas o cilindro ele tem que chegar nesse diâmetro. Então, como é que vai ser feita essa moldagem? Sabe aquela amostra que eu preparei para fazer esse ensaio aqui, né, que está aqui
em pote de porcelana. Então, quando eu vou fazer o primeiro ensaio aqui, que eu coloquei um pouquinho de água aqui, vi que está pronto para fazer esse ensaio, normalmente eu separo para fazer esse ensaio aqui 50 gramas, tá? Então, aqui eu preciso de 200 gramas, passando na peneira 40, e aqui eu preciso de aproximadamente 50 gramas, passado também na peneira 40. Então, normalmente, quando você vai fazer o peneiramento do material, eu peneiro 250 gramas, porque daí eu tenho as 50 gramas já sobrando para cá. Aí faço a mistura com água. Quando eu vou começar o primeiro ensaio aqui, eu já reservo 50 gramas aqui para fazer o ensaio de limite de plasticidade. Como é que funciona o ensaio então, de limite de plasticidade? Dessas 50 gramas eu vou pegar um pouquinho de solo, faço uma bolinha com a mão ali, um cilindrozinho com a mão, coloco sobre a placa de vidro. Essa é uma placa de vidro padrão para o ensaio, então ela tem uma face lisa na parte inferior e tem uma parte esmerilhada, levemente rugosa na parte superior. É a parte rugosa que vai ficar para cima, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar essa amostra de solo e com o dedo eu vou começar a esfregar esse cilindro aqui, de maneira que eu vou aplicando força aos pouquinhos nessa minha amostra e ela vai começando a reduzir o diâmetro e ficar aproximadamente com esse diâmetro. Então, quando eu esfrego com o dedo aqui essa minha amostra sobre a placa, essa placa, por ser rugosa, né, ser esmerilhada, ela acaba absorvendo, né, a água ela acaba removendo a água dessa minha amostra de solo. Então, quanto mais eu esfrego essa minha amostra sobre a placa, mais seca essa minha amostra tende a ficar. Então, o processo do ensaio consiste então em eu ficar rolando esse solo aqui sobre a placa de vidro. Normalmente, né, os alunos tendem a fazer assim, só que assim eu não recomendo fazer, porque você acaba aplicando forças diferentes aqui entre os dedos. Normalmente, lateralmente, com um dedo só acaba sendo mais efetivo, tá? E eu vou sempre procurando a parte limpa da placa para ir rolando o meu solo, até o momento que ele vai chegar nesse diâmetro, tá? A norma fala para mim também o seguinte, que o solo chegar nesse diâmetro aqui não é o suficiente. O solo tem que chegar nesse diâmetro, mas ele tem que chegar nesse diâmetro aqui e tem que estar no estado já duro, seco, tá? Muito seco. Então você tem que pegar essa amostra na mão, esse solo, e você apertando, por exemplo, o cantinho da amostra, você tem que perceber que essa amostra ela está bem seca e ela não está mais deformando, tá? Se você chegar nesse diâmetro e a amostra não estiver muito maleável ainda, muito moldável, né, assim, muito plástica ainda, é sinal de que essa minha amostra tem muita água ainda. Então, se tiver uma situação que ela está muito mole ainda, né, muito plástica, o correto é você fazer uma bolinha novamente e continuar desde o zero ali, mas com a mesma amostra, para ela perder mais água no processo. Se você viu que chegou nesse diâmetro, mas a amostra ela já está ficando seca, né, já está ruim para trabalhar com ela, você pode continuar rolando ela mesma até um ponto que ela fique bem seca e quebradiça. E aí você pode dar um ensaio com encerrado, tá? O que a norma também indica para a gente? Que eu tenho que fazer não apenas um cilindro, eu tenho que fazer pelo menos uns 4 a 5 cilindros aqui. E quando eu moldo os 4 ou 5 cilindros e todos eles chegam na mesma condição, eu vou pegar uma cápsula de alumínio e vou colocar cada uma dessas amostras em uma cápsula diferente. Então, se eu fiz 4 ou 5 amostras, eu vou ter 4 a 5 cápsulas de alumínio, cada amostra com a sua cápsula. Cada cápsula com a sua tara, cada cápsula com a sua numeração. Então, você vai pegar as 4 ou 5 amostras e vai conduzir todas elas para a estufa também, para no dia seguinte você ter a umidade. Então, cada cilindrozinho desse daqui, eu vou ter uma umidade diferente no dia seguinte, tá? E cada umidade dessa já me representa o limite de plasticidade, porque é um solo que está passando do estado plástico para o estado sólido conforme eu estou rolando ele aqui. Então, só que daí tem que estar com esse diâmetro. Então, o recomendável para esse ensaio é que eu realize no mínimo, mas no mínimo, 5 ensaios. Por quê? Às vezes você no primeiro ensaio faz certinho, no terceiro, quarto, quinto ensaio você já está cansado às vezes ou distraído com alguma coisa, e a amostra não chega no estado que teria que chegar, que é mais seca, por exemplo. Ela chega no diâmetro, mas ainda não está seca o suficiente. Então aí você pode ter distorção de valor de umidade. Então, para se proteger contra isso, a gente faz no mínimo 5 ensaios, porque se algum valor der dispersão, você ainda tem 4, 3 amostras ainda para fazer uma média válida, tá? Então esse ensaio aqui geralmente ele é o mais chatinho para o pessoal trabalhar, e é o que a gente recomenda que tenha um pouquinho mais de cuidado na execução para não ter erro.
No final, então eu vou fazer uma média dos valores de umidades válidos que eu tenho aqui, que estão todos eles próximos ali, e vou ter o valor do limite de plasticidade. Aí com esse ensaio aqui eu vou ter o valor do limite de liquidez. Com esses dois ensaios eu consigo entrar nas tabelas de classificação de solos, que a gente vai ver na próxima aula, e em conjunto com os dados de sedimentação e peneiramento, eu consigo classificar o meu solo, por exemplo, se ele é um solo bom para utilização como subleito de rodovias, ou se ele é um solo, por exemplo, que não é bom, ele é ruim, então ele precisa ser feito um reforço nesse solo, alguma coisa para fazer a implantação de uma rodovia, vamos supor, tá? Ele vai me indicar também, o LL, por exemplo, se o meu solo tem uma alta suscetibilidade ali a sofrer recalques quando eu aplico carregamentos, tá? Então aí eu já posso ficar também um pouco mais esperto ali, vamos supor, se eu for fazer um aterro, alguma coisa, ou vamos supor, vou executar um barracão industrial de grande área e vou ter um piso industrial com grande tráfego, vamos supor, de caminhões, empilhadeiras e assim por diante, que eu vou ter que tomar um cuidado extra aí nesse tipo de situação para fazer uma camada, por exemplo, de brita reforçada na parte superior, porque esse meu solo aqui é um solo que é meio problemático para segurar cargas no pavimento ali naquela área, tá? Então, são ensaios bem básicos, assim, iniciais para qualquer solo. A gente daí na sequência vai ter mais ensaios, mas os ensaios são mais voltados para comportamento de solo e esses ensaios são mais para caracterização, né? Então, para eu conseguir identificar características desse solo, que tipo de solo que eu estou trabalhando, para que ele é bom, para que ele é ruim, para esse tipo de identificação que eu trabalho, ok? Muito obrigado, pessoal, a gente se vê em breve.